Tem como acender uma luz aqui para mim, por favor? Isso, tá ótimo. Isso, melhor. O cegueta aqui já não enxerga muito bem, né? Então, com luz baixa, então fica mais difícil. Olá, muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? O que acontece? Aqui tá só os desencarnados aqui na frente? Por que vocês não vêm para cá? É reservado para os desencarnados? Eles vão para trás, não tem problema. Ou então o problema sou eu, né? Não é possível, ninguém quer sentar aqui. Gente, venham para frente. Quem se sentir à vontade, venham para frente. Bom, vamos lá de novo. Mais uma oportunidade de estarmos aqui. Espero que todos estejam muito bem, contando com a ajuda dos nossos amigos espirituais. Mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos. O Adriano começou a falar já o tema da nossa conversa de hoje. Ele falou sobre reflexão, não é isso? E é o tema da palestra desta noite. A nossa conversa de hoje vai ser sobre reflexão. Nós vamos fazer uma pergunta. Quem de nós aqui nesse salão reflexiona nas ações que cometem? 2 pessoas só? Levantem a mão, por favor. Tem certeza que vocês reflexionam a respeito das suas atitudes? Nós vamos ver mais para frente. O tema dessa noite é fazermos uma reflexão dos nossos atos e das nossas atitudes, os nossos comportamentos. Muitas vezes deixamos passar uma oportunidade muito grande de fazermos melhor do que já tenhamos feito. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sedes Perfeitos, no item 8, vai falar sobre o homem de bem. E o homem de bem se questiona, se pergunta se fez todo o bem que podia ou se não deixou escapar uma grande oportunidade de fazer ainda melhor aquilo que já tivera feito. E é esse temos que ser todos nós. Nós que já nos achamos como espíritas, eu reafirmo que ainda não somos, estamos a caminho e ainda somos falhos em muitas ações. Nós aprendemos dentro de uma casa como essa que a maior tarefa que nós devemos ter é aceitarmos uns aos outros, né? O nosso próximo, os nossos semelhantes, são sim as nossas maiores dificuldades de aceitação. São eles, ou ele ou ela, não importa, que são a nossa prova diária do nosso reconhecimento da abnegação, do respeito, da tolerância. São os nossos próximos. Os nossos semelhantes não estão perto de nós à toa. Aqueles que nós achamos que, porventura, são a entrave dos nossos olhos, muitas vezes somos nós a entrave nos olhos deles. Então, na lição dessa noite, nós vamos começar com a primeira leitura do livro que eu sempre carrego, né? Que você já conhece, que é Momentos de Decisão, que é uma psicografia do Divaldo, repito, com o espírito de Marco Prisco. E a lição número 50, o espírito de Marco Prisco vai ser brando, bem brando, ele vai dar sutilmente umas informações para que nós tenhamos a antena ligada com relação à reflexão que devemos ter. Só que eu, impaciente como sou, fui atrás de uma outra coisa um pouco mais substancial para agregar no tema dessa noite. E aí eu achei um texto sublime de Valdo Vieira. Para quem não sabe quem é Valdo Vieira, um dos espíritos amigos de Divaldo que psicografou lá antes da Joana, muitos anos, no início dos anos 1900 e alguma coisa. Antes da Joana coexistir com Divaldo, ele já psicografava com Valdo Vieira e com Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros. Mas aí eu achei esse texto que eu recebi de uma casa lá em Santos, de um jornalzinho que eles faziam todos os meses, e a lição vai se chamar, quando chegarmos nela, Examine a Nós Mesmos. E aí eu quero ver se todos vocês realmente
vocês examinam, vocês reflexionam a respeito das suas ações. Mas vamos começar agora com a lição número 50 desse livro, como eu já mostrei, Momentos de Decisão. Você reflexiona, começa assim, abre aspas, pensai nas coisas lá do alto, fecha aspas. Quem disse isso foi Paulo, na primeira carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. E diz assim o benfeitor Marco Prisco. Quando a aflição campeia, ou seja, quando ela chega, né, a oração é a segurança. O tempo gasto na inutilidade, na procrastinação, é o salário do desespero. O silêncio do sábio expressa naturalmente o vosso conhecimento. O palavrão do tolo, por sua vez, traduz-lhe a ignorância. Preste atenção. O erro que nasce no minuto de invigilância gera consequências que terminam somente muito tempo depois. Aí eu peço uma pausa já para a gente falar sobre esse parágrafo. O erro que nasce no minuto de invigilância gera consequências que terminam somente muito tempo depois. Isso me faz lembrar André Luiz, no início da sua vida espiritual, assim que ele desencarna e passa por aquele período, né, das regiões umbralinas para se refazer das suas necessidades físicas, ele vai sendo resgatado pela sua mãe e aí começa toda a sua trajetória. E uma das incursões que eles vieram na Terra, ele com os instrutores espirituais, certa feita, o instrutor Alexandre disse o seguinte para André Luiz, que basta 3 segundos para nós encarnados colocarmos à prova toda uma reencarnação por um erro feito, por uma invigilância. E isso é muito sério. Quando o Marco Prisco fala aqui que o erro que nasce no minuto de invigilância, nós temos que acender já a luz da nossa atenção. Que a invigilância é aquilo que vai contra nós, já que nos consideramos espíritas. Nós, como espíritas, que estamos tentando nos tornar, nós precisamos vigiar o tempo todo, desde a hora que acordamos até a hora que vamos descansar o corpo físico. Porque basta apenas um pouquinho, um segundo que seja, nem 3, para nós colocarmos à prova e destruirmos, por assim dizer, perdermos uma reencarnação inteira por falta da vigilância. Isso é muito sério para nós que estamos a caminho, como eu falei, tentando sermos pessoas melhores. Muitas vezes esquecemos desse comportamento de nos tornarmos pessoas melhores e aí pelo momento de invigilância, né, como diz aqui o nosso amigo Marco Prisco, nós cometemos um ato falho. Sabe, uma rispidez, uma coisa, isso pode ter consequências muito grandes para nós. Por isso que eu falo e afirmo que nós ainda estamos a caminho. Porque quem de nós não escorrega na casca da banana? Né, Silvina? Quem de nós aqui só anda em cima do trilho como um bom e velho trem? Alguém de nós aqui consegue fazer isso? Nós somos falhos. Todos nós erramos. Por isso que eu digo sempre, ainda estamos longe de nos tornarmos aquilo que bravamos dizer que somos. Ou seja, espíritas. Porque ainda não entendemos como lidar com o nosso próximo, não sabemos tratar melhor o nosso semelhante. E passamos muitas vezes como rolos compressores pelas necessidades alheias. Isso é ser espírita, meus irmãos. É onde está a nossa vigilância que eu falei no início. Portanto, sigamos, porque ainda tem muita coisa para ser dita. O Evangelho e o Espiritismo são roteiros abençoados, tanto quanto dever e disciplina. Olha só, a gente estava vendo aqui um filminho do Chico, né?
Eu estava vendo a hora de Emmanuel chegar nele ali, mas não, acho que no desenho não chega. Tanto quanto dever e disciplina representam vias de evolução para nós. Dever e disciplina. Quem é disciplinado com a doutrina espírita aqui, entre nós? Quem tem disciplina aqui? Alguém pratica a disciplina? Ninguém? Ninguém é disciplinado aqui? O negócio tá falando aqui, tá difícil, hein? Ninguém tem disciplina contra a doutrina que segue. Ninguém abre o evangelho e faz o evangelho e tenta seguir o evangelho. Ninguém trata melhor o seu próximo, aquele que a gente acha que é o problema, né? Entre aspas. A gente tenta, é verdade. Mas ninguém tenta, aqui, pelo menos tentamos, não é verdade? A disciplina é fator fundamental. Se não fosse, não seria dito ao Chico, né? 3 vezes disciplina. Porque para ele começar aquela obra que ele deixou de 2 livros publicados, mais de 2.000 cartas entregues aos entes queridos, se ele não tivesse disciplina, não chegava até onde ele chegou. Só que era o Chico, né? E nós somos muito diferentes de sermos o Chico. Mas a disciplina que foi passada para ele, nós precisamos ter. Nós precisamos praticar a disciplina com a vigilância. A disciplina de me manter reto num processo melhor para mim. E a vigilância de corrigir todos os meus atos falhos e não mais fazê-los. Tudo bem? Sigamos. Mesmo ultrajado, segundo Marco Prisco, o cristão espírita, olha só, isso é para nós, persevera inalterável na gentileza. Será? Quantos de nós aqui perseveramos na gentileza depois de um ultraje? Tentamos, pelo menos? Duvido. O ultraje que o espírito amigo de Marco Prisco nos fala é a mesma coisa que Jesus, para mim, né, Rogério? É a mesma coisa como está lá no Evangelho. Quando você for agredido por uma face, ofereça a outra, que Jesus nos ensinou, não é isso? Mas o simples fato de você não retribuir a agressão, você já vai estar se colocando à prova, colocando de uma maneira mais sutil perante os espíritos que vão nos olhar com mais ternura. Basta que não devolvamos para o agressor o mesmo tipo de agressão. Agora, recentemente, lá no meu trabalho, estava se criando uma ceneuma entre os funcionários que a gente coordena por causa de uma cadeira. Rapidinho vou contar isso para vocês perceberem como isso pode criar, de uma bobagem, pode se criar um negócio tão ruim. O problema foi que algum funcionário que saiu deixou a cadeira reclinada. Sabe? Meio que para baixo. Mas essa não é a posição que tem que ficar. Ele talvez tenha esquecido de voltar à posição normal. Chega outro funcionário, senta na cadeira, quase cai, e aí mete a boca no grupo dizendo quem foi que colocou a cadeira lá. E aquilo começou a passar de um, passar para outro turno, passa para esse, passa para aquele, até que chega no meu ouvido. Aí eu falo, o que vocês estão discutindo? Qual é o problema da cadeira? Aí eu fui lá na cadeira, apertei o botão, a cadeira voltou para o lugar. Simples assim. Por que eu estou tocando nisso? Porque disso gerou uma confusão no meu setor por causa de uma cadeira que o pino estava para baixo. Para vocês verem o poder da palavra dita. A moça colocou no grupo um monte de absurdos, porque a cadeira não tinha que estar daquele jeito, onde já se viu, quem foi que abaixou, que a cadeira não é de balanço. Eu não sabia de nada disso. Quando chegou para mim, eu fui até o setor e falei assim, gente, a cadeira é só apertar o botão. Apertei o botão, a cadeira voltou. Isso somos nós. A gente não pensa antes de falar. Se ela tivesse a sensibilidade de procurar algum botão na cadeira, estava lá o botão, era só apertar e a cadeira reclinava novamente, voltava novamente para a posição. Mas ninguém fez isso. Preferiram o quê? Bravar, falar, culpar, apontar, dizer, reclamar. Para quê? Para vocês verem o quanto nós podemos modificar o nosso padrão de vibração. Existem pessoas que parecem que nasceram de mal com a vida, né?
Chega de manhã, principalmente, estão assim com uma cara tão emburrada, você dá bom dia, você dá... Só falta dizer assim, bom dia para quem? Né? Sabe aquele tipo de pessoa que é assim? Vocês conhecem alguém assim? Deus os proteja dessas pessoas. Mas aí você vai vendo que a Ceneuma começou por essas pessoas. E aí, qual é a vantagem que isso traz? Se não tivéssemos um pouquinho de sensibilidade, isso poderia ter se criado uma coisa e ido para as esferas superiores na empresa. E passado por cima de mim, que sou o supervisor direto. E aí eu, com toda a sensibilidade, né, fui lá com calma, expliquei. Gente, uma cadeira só, vocês estão criando um caso por causa de uma cadeira. Pô, apertei o botão, acabou o problema. E aí o problema foi solucionado. Mas vocês percebem como a maledicência da palavra, quando a pessoa quer produzir a maledicência, o mal, implantar a semente da discórdia, basta a pessoa. Então, esses somos nós. Muitas vezes fazemos isso também sem perceber. Vigiemos. Continuando. A censura, segundo Marco Prisco, que muitos ainda gostam de fazer, o caso que eu expliquei, é o tóxico do caráter de quem o faz. Tóxico do caráter de quem faz. A maledicência, por sua vez, muito comum nos dias de hoje, né? Maledicência é esporte de atormentados. Quem gosta de maledicência. Forte é somente o homem que se domou a si mesmo. Aquele que sabe que tem problemas e que luta incansavelmente para se tornar uma pessoa melhor. Esse é o homem de bem. Aquele que sabe que precisa de reajuste e trabalha incansavelmente em busca da sua melhora pessoal. Mais vale perder sendo honesto, leal, do que triunfar sendo astuto e espúrio, ou seja, ser leviano, né? Não leva ninguém a nada. A vitória dos ambiciosos, segundo Marco Prisco, passa com o vazio da sua própria ambição. Quem muito se expõe, quem muito fala, quem muito brava, atesta dúvida quanto ao conhecimento que possui. Vocês conhecem alguém assim, não? Eu conheço algumas pessoas assim. Agora, o melhor parágrafo dessa lição. O espelho que melhor reflete nem sempre é consultado. Qual o nome dele? Consciência. É o melhor espelho que nós precisamos consultar. É o espelho da nossa consciência. Os legítimos heróis, eles se ignoram. E sabe por quê? Porque eles não precisam ser relatados. Os heróis são heróis e não precisam ser expostos. Virtude, para quem o tem, é o clima de redenção para quem a possui. Resiliência e dor é um programa de elevação para quem consegue atingir esse nível. Receie quando tudo correr muito bem. O discípulo do Senhor da Cruz, ou seja, todos nós, espero, nunca estará bem. É o Marco Prisco que fala, não sou eu. Sedento de luz e paz, não estaciona, não demora e não ganha. Tudo sofre, dá e perde. Não obstante, avançando sempre. Afinal de contas, o espírito não regride. Espíritas, não deixe de pensar nas coisas lá do alto. Marco Prisco. Essa lição, quando eu li a primeira vez, eu achei ela muito doce. Indica algumas rotas que nós sigamos para que nós comecemos a entender o que é necessário realmente mudar em nós. E aqui ele dá alguns exemplos. Só que, como eu disse inicialmente, eu achei esse texto de Valdo Vieira, que eu vou deixar vocês agora de boca aberta. Por quê? Porque Valdo Vieira ele é mais incisivo. E ele traz algumas perguntas que vocês vão se ver nessas perguntas que eu farei a todos. Tá bom? Então, como eu disse, o nome da lição dessa vez é Examine a Nós Mesmos. E diz assim: o dever de todo cristão é tornar-se progressivamente melhor.
Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a vossa verdadeira situação íntima. Atenção! Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Meu Deus! Espírita que não evolui durante 3 anos permanece no estágio estacionário. Quem dessa casa está aqui há mais de 3 anos? Eu falo do público e já não dos trabalhadores. Quem do público que está aqui já frequenta essa casa há mais de 3 anos? Não tem ninguém? A senhora se sente melhor após 3 anos de convívio dentro desta casa? Porque, segundo o Valdo Vieira, é uma reflexão que nós precisamos fazer. Porque se 3 anos eu estou numa casa com frequência praticamente semanal e não vejo uma melhora em mim, nós não absorvemos nada. Vocês concordam comigo? Se 3 anos passados dão uma frequência semanal aqui nos semeadores, eu não melhorei em nada, ainda não vejo nada de diferente em mim, a luz da atenção precisa estar acesa. Porque, segundo o Valdo Vieira, 3 anos é mais do que o suficiente para que uma melhora pessoal já tenha começado dentro de vós. E isso não é tão simples assim. É para que nós nos atentemos a essa reflexão obrigatória da conversa inicial desta noite. E aí para frente ele vai fazer algumas outras perguntas mais diretas. Você atesta a paciência própria? 2 pontos. Estás mais calmo? É a primeira das perguntas. Estás, depois desses 3 anos, mais calmo, afável e compreensível? Vão vendo. Inquire as tuas relações na experiência doméstica? Lembre-se, tudo depois de 3 anos, tá, gente? Conquistaste mais alto clima de paz dentro do seu próprio lar? Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário? Aqui isso é para os trabalhadores, né? Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Vão vendo. Observa-te nas manifestações perante aos amigos? Trazes o evangelho mais vivo nas suas atitudes? Reflete em tua capacidade de sacrifício? Olha só quantas perguntas que ele faz. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Pesquisa o próprio desapego? Tudo isso depois de 3 anos. Andas um pouco mais livre do anseio de influências e de posses terrestres? Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha? Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Aí eu vou pedir um adendo aqui novamente para falar com vocês, porque quando eu li esse texto, eu li essa palavra cólera surda. E aí fiquei intrigado de entender melhor o que é uma cólera surda. Alguém saberia me dizer aqui o que é uma cólera surda? Pois bem, eu fui procurar saber o que significava a ferro e fogo, o que significa uma cólera surda. Então eu vou dizer para vocês diretamente. A cólera surda é exatamente aquilo que a gente só quer ouvir. Um exemplo apenas. Sabe quando eu acho que a verdade é só minha, não interessa a delas, o que eu acredito é o que eu penso e acabou? A opinião alheia dos outros, dos amigos, da família, não me importa? Isso é uma cólera surda. Isso vai acabar acarretando no quê? Em sentimentos que eu vou guardando dentro de mim. Também é uma cólera surda, porque quando eu não extravaso, quando eu não falo, quando eu guardo para mim, também se torna uma cólera surda. E aí eu fui procurar a fundo entender isso, porque isso me intrigou.
cólera surda. E se a gente parar para pensar, tem muita gente que sofre desse mal, não é verdade? Vocês já pararam para pensar? Quantas pessoas que nos rodeiam sofrem de cólera surda? Isso não é tão simples assim. Não é simplesmente duas palavras, cólera surda. Isso é um agravante muito alta para nós, enquanto estamos a caminho nessa encarnação. Nós precisamos preparar a volta para a casa do nosso Pai sem essas amarras, sem cóleras nenhuma, sem sentimentos ruins contra ninguém. Praticamente nos livrarmos desse véu ruim que a vida vai nos trazendo e que nós, muitas vezes, vamos absorvendo. Aí eu pergunto, para quê? Qual é a vantagem que nós temos de absorver tudo que é de negativo? Alguém vê vantagem nisso? Absolutamente. Sigamos. Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da tua alma? Olha só. E vai agravar ainda mais, hein? Dissiparam antigos desafetos e aversões? Pronto, agora eu peguei vocês. Dissiparam pequenos desafetos e aversões em espíritas. Vocês estão entendendo quantas perguntas que ele faz para a nossa própria consciência, para que ela fique latejando, para que ela fique incomodada? Porque nós ainda derrapamos muito, e muito do que ele pergunta aqui, nós ainda fazemos. Vocês concordam, sim ou não? Então, meus amigos, é hora de despertar. Superastes os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Se estudássemos tanto a doutrina que nós professamos, nós já estaríamos em situação melhor. Vocês concordam? Então fica a dica. Superastes os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Estudas mais profundamente a doutrina que professas? E entendes melhor a função da dor? Quem aqui entende melhor a função da dor? Com resiliência. Algum de nós aqui já entendeu isso? Que a dor precisa ser tratada com resiliência? Está aqui. Auxilias os necessitados com mais abnegação? Lembra aqui do filminho? Quem estava assistindo o filminho aqui, prestou atenção, do Jorge, né? Quando chegava lá no grupo da prece, na casa do Chico, ninguém queria nem chegar perto porque ele era mal cheiroso. Então, pessoas assim, geralmente a gente, né, nem fica por perto. Mas são esses são os maiores recebedores das graças divinas, são esses irmãos que pedem para vir nesta oportunidade reencarnatória passar por tanta privação a fim de que o resgate seja feito e que numa próxima oportunidade reencarnatória consigam vir melhores. Tua fé raciocinada, coisa que o espírita gosta, né? Consolidou-se com mais segurança? O espírita adora falar que usa a fé raciocinada, né? Aí eu pergunto, quando? Vou falar uma outra coisa rapidinha para vocês. Domingo agora eu fui convidado para fazer uma palestra, nunca tinha ido, tinha sido combinado antes da pandemia. E agora voltei lá no Repaz, lá no Jardim São Manuel. Alguém conhece? Grupo da Prece, Casa do Pão, Repaz. E olhem só, vocês conhecem o Jardim São Manuel? Quem daqui conhece o Jardim São Manuel? Conhece? Lá tem essas duas instituições. Olha só que preste atenção que eu vou falar. Para nós, os espíritas, Divaldo Vieira fala sobre a fé raciocinada. Lá tem duas entidades ditas espíritas, o Repaz e a Casa do Pão. Sabe o que eu descobri? Que eles são brigados. Um não se dá com o outro. E o Jardim São Manuel é grande, né? É isso aqui. Quando o diretor da casa veio falar para mim, me chamou num particular e falou, olha, existe uma... Eu falei, meu Deus do céu, eu estava com a Jo, né? Você conheceu. E ela olhou para mim e falou, mas como?
em um lugar tão pequeno, duas únicas entidades espíritas não se dão. E espírita usa a fé raciocinada por intolerância a não aceitar o que um fala, o que o outro, não, o que o outro diz? É um absurdo dizer que nós, espíritas, usamos a fé raciocinada, porque ainda nós não aprendemos isso. Porque se usássemos, teríamos a decência de entender que o Cristo é um só para todos, não seja só para nós, como para os evangélicos, católicos e tantos outros. É um só. Deus é um só. E por que essa queda de braço? E quanto mais eu vivo, quanto mais eu vivifico a minha doutrina que tanto amo, eu vejo mais disparidade nas ações dos próprios espíritas. Ou ditos espíritas. Então, entendamos melhor o que é usar a fé raciocinada. Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Depois de 3 anos? O evangelho é alegria no coração? Vamos vendo. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nesses últimos 3 anos? Tudo caminha, tudo evolui, espíritas. Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo. É para ele que nós devemos nos reportar. Só pesa a existência hoje, só é difícil a existência hoje, em regime de paz, para que não te vejas na obrigação de subpesá-la amanhã, sob o impacto da dor. Ou seja, nós temos a oportunidade nas mãos de fazermos melhores. Se está difícil hoje, vamos recalcular a rota, vamos fazer diferente, vamos ver uma maneira melhor para que esse sofrimento não continue nos batendo na porta. Nós ainda temos tempo. Vou concluir. Não te iludas, diz Valdo Vieira. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual. Mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Só vai depender de cada um de nós. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao seu tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faze isso agora, já, enquanto te vales no corpo humano, com a possibilidade de reconsiderarem diretrizes e desfazerem enganos facilmente, pois, olha só, possibilidade de reconsiderarem diretrizes e desfazerem enganos, pois, quando passares para o lado de cá, muitas vezes já será mais difícil. Valdo Vieira. É ou não é um texto fantástico? Isso aqui eu ganhei em 2010. Isso aqui eu vou enquadrar isso aqui, né? Já está arriscado, já está do meu jeito. Esse texto é a cereja do bolo para a nossa conversa de hoje sobre reflexão, concordam? Olha quantas coisas nós precisamos ainda reajustar em nós que ainda estão fora do plumo. Nós precisamos, já temos consciência disso, porque somos adultos e já temos tempo suficiente de entender que as nossas maiores dificuldades somos nós mesmos que colocamos à prova. Se aquilo que eu colho hoje não é tão bom, as minhas escolhas lá atrás podem não ter sido as melhores. Mas agora eu quero preparar o meu futuro maravilhoso. Quero trabalhar no bem, fazer o bem, tratar bem o meu próximo, o meu semelhante, fazer tudo o que for possível. Porque numa próxima encarnação, que será resultado desta encarnação atual, nós precisamos estar sem as amarras, sem os pesos que nós vamos arrastando no decorrer da nossa existência. Portanto, reflexão é uma tarefa diária junto com a sua força de vontade, com o seu hábito diário de se corrigir, de se policiar, de se vigiar em tudo que faz. Isso precisa ser uma constante. Tudo bem? Que nós saiamos daqui, ou que vocês saiam daqui hoje bastante reflexivos, porque é isso que eu gosto, de deixar a pulguinha atrás da orelha. Não, pulga não, eu deixo um elefante atrás da orelha de vocês, para que vocês reflitam a respeito das suas ações e das suas atitudes. Tudo bem?
Que Jesus, o nosso mestre maior, possa nos receber de volta aos nossos lares com muita paz e muita proteção todos os dias de nossas vidas. Muita paz a todos. A pressa é minha, né?